Ai, gente, que saudade de vocês. Coisa boa estar aqui novamente com vocês, com as energias pra lá de recarregadas. Tantas coisas lindas que eu vi, tantas histórias eu ouvi. Quanto tudo isso me lembrou muito vocês. Que a gente tem um grupo chamado Alma, um grupo de WhatsApp. Quem não tá no grupo, se tiver interesse em entrar, o link do grupo tá bio. É só clicar lá que entra no grupo. É um grupo que eu não posto todos os dias, são coisas bem pontuais, alguns lembretes. A gente consegue ter um relacionamento, né, mais próximo, um lugar mais seguro para alguma troca de ideias, para algum insight que queiram compartilhar. De tempos em tempos eu abro o grupo, né, principalmente nos dias de leitura do livro. Tá lendo o livro Limite Zero, que é esse livro incrível que abre muito a nossa mente, né, com informações que tanto o Joe Vitale quanto o Dr. Hugh nos trazem, então muitas, né, para que a gente tenha esta uma outra visão, que a gente se reconecte com a nossa essência, com essa abertura, com esse acesso para o divino, para a gente acessar então a nossa inspiração, evoluir, né, que a gente possa melhorar, né, a questão é que a gente possa sempre melhorar, porque a gente nasceu com esse acesso, a gente nasceu com essa capacidade de realizar as coisas que nós queremos, com a capacidade de sonhar e realizar, com a capacidade de resolver as questões, né, de colocar nossos sonhos em dia, de ser feliz. Só que com o passar do tempo, com as situações que a gente vai vivendo, a gente vai acessando essas memórias, essas crenças, e a gente às vezes não se permite ou não se acha capaz de acessar tudo que é possível, né? Tudo que está à nossa disposição. E no livro, não vou me aprofundar muito nesse assunto para a gente conversar amanhã, né? Que amanhã, nas terças-feiras, a gente faz sempre a prática do Ho'oponopono às 20 horas aqui no Instagram. Mas o livro é o Limite Zero, para quem está entrando hoje pela primeira vez na leitura do livro. O livro, ele conta, né? O Joe Vitale é um americano, então ele conta como ele ouviu falar do Ho'oponopono pela primeira vez, e do Dr. Hugh, que é esse psicólogo havaiano que aprendeu a técnica do Ho'oponopono, uma situação que foi muito difundida, né? O Dr. Hugh curou uma ala psiquiátrica de criminosos, né, que eram doentes mentais também, e que eles não tinham nenhum prognóstico de melhorarem ou de terem alta. Eram situações bem graves de doenças mentais. O uso do Ho'oponopono que o Dr. Hugh fazia, limpava no Dr. Hugh as memórias dele, do psicólogo, fez com que ele tivesse contato com aqueles pacientes e com aqueles detentos, né? E limpando nele essas memórias que criaram estas situações, os detentos, os doentes foram melhorando, né? Porque o que prega o Ho'oponopono e que explica bem neste livro? Tudo que acontece conosco e ao nosso redor é de nossa responsabilidade. Tudo que acontece conosco e ao nosso redor, nós que criamos, consciente ou inconscientemente. Então, quando a gente ouve isso, às vezes soa meio estranho, né? A gente até aceita bem, mais facilmente, o fato de que somos responsáveis por tudo que acontece conosco, né? É só a gente pensar um pouquinho mais profundamente, a gente consegue entender isso. Agora, a gente precisa ir um pouco além para entender que tudo que acontece ao nosso redor e com as pessoas que estão ao nosso redor, nós também somos responsáveis. Nós também precisamos limpar essas memórias das coisas que acontecem ao nosso redor. À medida que a gente vai limpando essas memórias, a gente vai limpando essas crenças, a gente vai podendo se conectar mais com a fonte e recebendo as inspirações que são, de fato, o que é genuíno, né? É o que nos permite fazer tudo que está à nossa disposição. Então, lendo o livro, a gente consegue entender um pouco mais sobre isso, e por isso que eu achei importante a gente ler
o livro, além de fazer a prática do Ho'oponopono na terça-feira, para a gente entender de fato o que a gente está fazendo, né? Eu acho isso muito importante, assim. Eu sou uma pessoa muito questionadora, tenho uma personalidade muito questionadora, e eu não gosto dessas coisas de ficar repetindo que nem papagaio, sem saber o porquê que a gente está fazendo aquilo, seja o que for. E por isso eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito curiosa, né? Porque eu sempre quis entender de onde as coisas vêm e por que são da maneira como são, né? E aí achei assim que era bem importante que a gente lesse o livro pra gente entender por que a gente faz Ho'oponopono, por que a gente fala aquelas frases, por que a gente pode fazer a oração original do Ho'oponopono, que eu até postei hoje ou ontem. Interesse em entrar no grupo Alma, tá na minha bio, tem um linkzinho lá, só clicar tu entra no grupo. Lá no grupo eu fixei também o livro, o PDF do livro Limite Zero, porque às vezes a pessoa tá num momento que não tá podendo comprar o livro, ou comprou e não chegou ainda. Então quem quiser acompanhar a leitura, pode entrar lá no grupo e baixar o PDF, tá? Qualquer dúvida também pode me chamar. E também se quiser ir só acompanhando, ouvindo, né? Tem gente que tem essa facilidade de ouvir e absorver, né? Eu sou uma pessoa mais visual, então eu sempre gosto de acompanhar lendo as coisas. Estamos na página 67, vamos começar agora a página 67. Vejam que a gente ainda está no início do livro, porque a leitura, para não ser uma coisa cansativa, eu leio sempre um capítulo ou dois, dependendo do tamanho do capítulo, nas segundas-feiras, tá? E o nome do capítulo é Eu Te Amo. Primeiro, sempre abaixo do nome do capítulo, vem sempre uma citação de alguma frase. Nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sob a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sob a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. Então aqui quem falou isso foi o Dr. Hugh, que é o psicólogo esse. O primeiro nome dele é um nome havaí, que é Ihaleakala Hugh. Então aqui ele já dá um resumão. Todos os nossos pensamentos são importantes, né? É através disso que a gente vai realizar, agir, né? De determinadas maneiras. Absorvi a mensagem do Dr. Hugh o melhor que eu pude, mas havia muito mais coisas que eu queria e precisava aprender. Sempre fui competente em ser uma esponja e captar as ideias simplesmente, permitindo-me ficar aberto a elas. Enquanto eu estava sentado, nesse meu primeiro evento, comecei a achar que a minha única função na vida era dizer eu te amo. Para qualquer coisa que surgisse no meu caminho, quer eu a considerasse boa ou má. Quanto mais eu conseguisse dissolver os programas limitantes que eu via ou sentia, mais eu poderia alcançar o estado de limite zero e levar a paz para o planeta por meu intermédio. Então, quem está falando, né, quem está contando o livro aqui, quem está narrando em primeira pessoa é o Joe Vitale, que foi quem escreveu o livro, né? Mark, que é um amigo do Joe Vitale, que estava lá no congresso que eles foram, que quando eles conheceram o Dr. Hugh pessoalmente, Mark teve um pouco mais de dificuldade em entender a mensagem do seminário. Ficou insistindo em colocar tudo em um contexto lógico. Estava ficando claro para mim que a mente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo, de modo que tentar encontrar uma explicação lógica era por si só uma receita para o fracasso. O Dr. Hugh enfatizou repetidamente que existem 15 informações disponíveis para a mente consciente, mas 15 milhões estão acontecendo em qualquer momento escolhido. Não temos a menor chance de compreender todos os elementos que estão em ação na nossa vida. Temos que entregar os pontos, precisamos confiar. Admito que grande parte
disso parecia sem sentido. Em um determinado momento do evento, um homem disse que viu um portal aberto em uma parede e pessoas mortas flutuando através dele. Você sabe por que está vendo isso? Perguntou o Dr. Hewlett. Porque tínhamos falado a respeito de espíritos mais cedo, disse alguém. Exatamente, reconheceu o Dr. Hewlett. Você os atraiu ao falar a respeito deles. Você não tem necessidade de examinar outros mundos. Você tem bastante o que fazer ficando neste mundo, neste momento. Eu não vi nenhum fantasma. Eu não sabia o que pensar a respeito daqueles que os viram. Gostei do filme O Sexto Sentido, mas só como filme. Eu não queria que espíritos aparecessem e falassem comigo. No entanto, isso aparentemente é normal para o Dr. Hewlett. Ele contou a história de que ouvia as descargas dos vasos sanitários sendo puxadas à meia-noite, sozinhas, quando trabalhava no hospital psiquiátrico. O lugar estava repleto de espíritos, disse ele. Muitos pacientes tinham morrido na ala nos anos anteriores, mas não sabiam que estavam mortos. Eles ainda estavam lá. Ainda estavam lá usando o banheiro? Aparentemente este era o caso. Mas, como se isso não fosse estranho o suficiente, o Dr. Hewlett prosseguiu explicando que, se algum dia falarmos com alguém e percebermos que os olhos da pessoa estão quase inteiramente brancos, como a película turva ao redor das bordas, ela está possuída. Nem mesmo tentem falar com ela, recomendou o Dr. Hewlett. Em vez disso, apenas purifiquem a si mesmo e esperem que a sua limpeza remova a escuridão, assumindo o controle da pessoa. Sou um cara de mente bem aberta, mas essa conversa de espíritos, almas possuídas e fantasmas que usam o banheiro à noite era um pouco demais, até mesmo para mim. Ainda assim não desisti. Eu queria conhecer os segredos supremos da cura, para poder ajudar a mim mesmo e os outros a alcançar a riqueza, a saúde e a felicidade. Nunca imaginei que eu teria que andar pelo mundo invisível e entrar na zona limítrofe para fazer isso. Em outro momento do evento, estávamos deitados no chão fazendo exercícios para tornar disponível a energia do nosso corpo. O Dr. Hewlett me chamou. Quando olho para essa pessoa, vejo toda a fome do Sri Lanka, me disse ele. Olhei para ela, mas vi apenas uma mulher se alongando no tapete. Temos muito a purificar, declarou o Dr. Hewlett. Apesar da minha confusão, fiz o melhor que pude para praticar o que eu entendia. A coisa mais fácil a fazer era simplesmente dizer eu te amo o tempo todo. Então foi o que eu fiz. Quando fui ao banheiro, certa noite, senti o início de uma infecção urinária. Eu disse, eu te amo, para o divino, enquanto sentia a infecção. Logo me esqueci dela e de manhã ela tinha desaparecido. Continuei a dizer mentalmente, eu te amo, repetidas vezes, independentemente do que estivesse acontecendo. Fosse uma coisa boa, ruim ou diferente. Eu estava tentando fazer o melhor que podia para purificar qualquer coisa no momento que eu estivesse ou não consciente dela. Vou dar um exemplo rápido sobre como isso funciona. Um dia, uma pessoa me enviou um e-mail que me deixou irritado. No passado, eu lidaria com a situação trabalhando as minhas questões emocionais críticas ou tentando ponderar com a pessoa que me enviou a mensagem desagradável. Desta vez, decidi experimentar o método do Dr. Hewlett. Fiquei repetindo em silêncio, sinto muito e eu te amo. Eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular. Estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse dentro de mim o que estava criando ou atraindo a circunstância externa. Uma hora depois, recebi outro e-mail da mesma pessoa, no qual ela se desculpava pela mensagem anterior. É importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas, nem mesmo respondi ao e-mail.
No entanto, ao dizer eu te amo, de alguma maneira, corrigi dentro de mim o programa oculto limitante do qual nós dois estávamos participando. Esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos. A ideia não é obter resultados, mas sim alcançar a paz. Quando você faz isso, frequentemente obtém os resultados que queria originalmente. Certo dia, por exemplo, um dos meus funcionários me deixou na mão. Ele deveria terminar um trabalho em um projeto importante e tinha um prazo final urgente. Além de não terminar, ele parecia ter desaparecido da face da terra. Eu não aceitei isso muito bem. Embora, quando isso aconteceu, eu já conhecesse o método do Dr. Hill Lane, achei difícil dizer eu te amo, quando tudo que eu queria dizer é eu quero te matar. Sempre que eu pensava no meu empregado, eu sentia raiva. Ainda assim, fiquei repetindo, eu te amo, por favor me perdoe e sinto muito. Eu não estava dizendo isso para ninguém. Eu estava dizendo por dizer. Certamente não estava sentindo amor. Na verdade, levei 3 dias me dedicando a esse processo antes que eu chegasse perto de encontrar a paz dentro de mim mesmo. Foi então que meu funcionário apareceu. Ele estava na prisão e telefonou para pedir ajuda. Eu o ajudei e continuei a praticar eu te amo, enquanto lidava com a situação. Embora eu não visse resultados instantâneos, o fato de eu ter encontrado a paz interior foi um resultado suficiente para me fazer feliz. E de algum modo, naquele ponto, o meu empregado sentiu o mesmo. Foi quando ele pediu a um carcereiro para usar o telefone e me telefonou. Enquanto eu falava com ele no telefone, pude obter as respostas que precisava para concluir o meu projeto urgente. Quando participei daquele primeiro seminário de Ho'oponopono, oferecido pelo Dr. Hill Lane, ele elogiou o meu livro, The Attractor Factor. Ele me disse que à medida que eu for me purificando, as vibrações do meu livro aumentarão e todo mundo sentirá isso quando o lerem. Em resumo, à medida que eu fosse me aprimorando, o mesmo aconteceria com os meus leitores. E os livros que já foram vendidos e que estão lá fora? Perguntei. The Actor Factor foram best-seller e tivera numerosas edições e estava sendo publicado em brochura. Eu estava preocupado com todas as pessoas que já tinham exemplares do meu livro. Aqueles livros não estão lá fora, explicou ele, uma vez mais me confundindo com a sua sabedoria mística. Eles ainda estão em você. Em resumo, não existe um lá fora. Seria preciso um livro inteiro para explicar esta técnica avançada com a profundidade que ela merece, motivo pelo qual estou escrevendo este com o consentimento do Dr. Hill Lane. Basta dizer que sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida, desde finanças até relacionamentos, você só precisa procurar em um único lugar, dentro de si mesmo. Nem todo mundo no evento entendeu a essência do que o Dr. Hill Lane estava falando. Perto do final, no último dia, as pessoas começaram a bombardeá-lo com perguntas, todas provenientes do lado lógico da mente. Como a minha limpeza pode afetar outra pessoa? Onde está o livre-arbítrio em tudo isso? Por que tantos terroristas estão nos atacando? O Dr. Hill Lane ficou quieto. Ele dava a impressão de estar olhando diretamente para mim. Eu estava sentado no fundo da sala. Ele parecia frustrado. Levando em conta que toda a mensagem dele dizia respeito a não existir nenhum lá fora, tudo estar dentro de nós, ele provavelmente estava sentindo que a falta de entendimento de todo mundo refletia a falta de entendimento dele. Ele dava a impressão que ia suspirar. Só posso imaginar que ele estivesse dizendo aos seus botões, sinto muito, eu te amo. Reparei que muitas pessoas no evento tinham nomes havaianos, e no entanto não pareciam havaianas. Mark e eu pedimos a elas que nos explicassem o motivo daquilo. Fomos informados que se sentíssemos vontade,
o Dr. Hughley poderia nos dar um novo nome. A ideia era que nos identificássemos com um novo eu e, no caminho de não ter nenhum eu, nos fundirmos com a divindade no zero. Eu conheci o poder de um novo nome. Nos idos de 1979, tornei-me Swami Anand Manjushri. O nome me foi dado pelo meu mestre na ocasião, Bhagwan Shri Rajneesh. Naquela época da minha vida, quando eu ainda estava lutando com o meu passado, debatendo-me com a pobreza e buscando um significado, o nome me ajudou a recomeçar. Eu o usei durante 7 anos. Era natural que eu me perguntasse se o Dr. Hughley me daria ou poderia me dar um novo nome. Quando lhe fiz a pergunta, ele disse que costuma consultar a divindade. Quando se sente inspirado, ele diz o que recebe. Mais ou menos um mês depois daquele primeiro seminário, ele me escreveu dizendo o seguinte: Joy, vi uma nuvem surgir na minha mente outro dia. Ela iniciou uma transformação do seu eu, agitando-se lentamente e transformando-se em um amarelo bem suave. Em seguida, ela estendeu o seu eu como uma criança ao despertar da invisibilidade. O nome Al-Akua divino emergiu da invisibilidade. Recebi a seguinte citação hoje como parte de uma mensagem de e-mail. Ó Senhor, que me transmites vida, concede-me um coração repleto de gratidão. Eu lhe desejo paz além de todo entendimento, paz do eu e Haleakala. Adorei o nome Al-Akua, mas não tinha a menor ideia de como pronunciá-lo. Assim, escrevi para o Dr. Hughley pedindo ajuda. Eis o que ele respondeu. Joy. A é o som da letra A em pai. Pai aqui é uma sigla que ele usa, né? Uma sigla de 3 palavras em inglês. O som da letra O em oi. Então aqui ele vai citando, né? Mas aí no caso em inglês vai ficar um pouco distorcido. Paz do eu e Haleakala. Consegui então entender e fiquei feliz com o meu novo nome. Nunca o usei em público, mas o fazia quando escrevia para Dr. Hughley. Mais tarde, quando comecei meu blog, fui assinar Al-Akua. Muito poucas pessoas fizeram perguntas. No entanto, adorei usar o nome porque parecia que eu estava pedindo à divindade que purificasse meu blog usando uma frase que significava para mim: o afastamento das nuvens para que eu pudesse avistar Deus. Embora o treinamento do fim de semana tivesse inserido "eu te amo" no meu coração, pelo menos temporariamente, mesmo assim eu queria mais. Escrevi para o Dr. Hughley perguntando se ele viria ao Texas para falar sobre o Ho'oponopono com um pequeno grupo de amigos. Esse era o meu plano para poder desfrutar um pouco mais da pessoa dele. Ele viria ao Texas para dar uma pequena palestra e ficaria hospedado na minha casa. Nesse interim, eu lhe faria diretamente perguntas a respeito do que ele sabe, inclusive sobre como ele curou aquela ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais. O Dr. Hughley aceitou o convite e me escreveu o seguinte: Joy, obrigado por ter me procurado. Você não precisava tê-lo feito e mesmo assim o fez. Sou grato. Eu gostaria de propor um formato de entrevista para a visita informal que farei a Austin em fevereiro. Talvez o pano de fundo da entrevista possa ser uma espécie de levantamento das abordagens à resolução de problemas que você examinou no seu livro. Daí tem o nome do livro do Joy Vitale. Eu o encaro como sendo mais do que um entrevistador e eu como mais que um entrevistado na nossa combinação. A clareza é extremamente importante na hora de transmitir uma informação, seja qual for a forma de arte que ela assuma. Existe, por exemplo, muita imprecisão com relação ao que um problema é que dirá a sua causa. Como podemos resolver um problema quando podemos estar incertos a respeito do que ele é? Onde está situado o problema a ser tratado? Na mente? O que é isso? Ou no corpo?
onde quase todo mundo coloca a aposta, ou em ambos. Talvez não seja em nenhum desses dois lugares. Há inclusive a questão de quem ou o que efetua a resolução do problema. Como você mencionou no seu livro, é difícil deixar de fazer julgamentos quando tentamos resolver problemas usando métodos como a opção ou o fórum. Como você mencionou no seu livro, é difícil deixar de fazer julgamentos quando tentamos resolver problemas usando métodos como a opção ou o fórum. Os julgamentos ou as convicções são o verdadeiro problema? Deixe que o verdadeiro problema se apresente para que todos vejam. A entrevista informal não seria a respeito de métodos ou conceitos bons ou maus, certos ou errados. Ela seria uma maneira de trazer à tona a falta de clareza recorrente. Gente, isso é algo assim que eu tenho me aprofundado muito, acho que nos últimos 2 anos, sobre a questão da clareza, né? Quando a gente começa a estudar mais essas questões do inconsciente, do autoconhecimento, a gente vai percebendo o quanto, muitas vezes, a gente não tem clareza das situações, o quanto, às vezes, a gente não sabe exatamente o que a gente quer, ou o quanto a gente não vê a situação como um todo, a gente, às vezes, vai se deixando apenas levar, né, por situações, ou é o que todo mundo está fazendo, então vou fazer também. E para mim, quando eu comecei a me dar conta disso, o que eu mais pedia, o que mais me afligia era isso, eu quero ter clareza, eu quero ter clareza, eu quero ter clareza, né? Eu quero ter clareza para poder enxergar as coisas ao meu redor, né? Quero ter clareza para ver opções de coisas que provavelmente eu não tô vendo, né? Então, porque muitas vezes a gente é tão limitado, é tão condicionado a olhar as coisas apenas por um ponto de vista, apenas de uma forma, a fazer as coisas sempre daquele jeito, ou se acostumou com uma situação que pode até não ser boa, mas a gente se acostumou com aquela situação, então ela nos é conhecida, né? E por mais que seja ruim, a gente acostuma. A gente acostuma com o que é ruim também, né? E por incrível que pareça, aquela frase que é bem comum, né? Eu sair da zona de conforto. Essa zona de conforto, muitas vezes, é uma zona de sofrimento, né? Não é exatamente que ela seja uma zona confortável, né? Não é sobre isso. Ela é dita assim como uma zona de conforto porque é uma zona conhecida. Então, o conhecido não nos dá medo. E a gente precisa sair daquela sensação de conforto quando a gente quer ir para algo novo, né? E isso dá medo, né? O nosso próprio cérebro cria estratégias para que a gente não faça coisas, né? Existe uma resistência energética, inclusive, que muitas vezes nos coloca a situações difíceis. Sei lá, vou dar uma palestra pela primeira vez, digamos, e no dia o pneu do carro fura, me dá uma dor de barriga, sei lá, o filho fica doente. Isso são resistências do nosso sistema ali, resistências energéticas, resistências que nós estamos criando inconscientemente para não sair daquele lugar que a gente está acostumado. E o quanto muitas vezes nós temos resistências de sair de lugares ruins porque são conhecidos, né? A gente tem essa autopreservação, né? Não é que seja ruim, que é pro nosso mal, né? Mas o nosso cérebro entende que, não, aqui tá dando certo, então vamos ficar aqui, né? Só que a gente sabe, muitas vezes, não, eu tô aqui, mas dá pra ficar melhor, né? Eu tô aqui, mas eu quero ir lá. E o nosso cérebro quer poupar energia. E de uma certa forma, esse cuidado, né, essa proteção é positiva, tanto que estamos todos aqui vivos e saudáveis, né, não estamos correndo nenhum risco. Então a gente também não pode, ai, por que eu não fiz tal coisa? Ai, como é que eu não vi isso antes? Ah, mas por que eu não faço tal coisa? Não, a gente fez o que dava dentro das condições que a gente tinha naquele momento, dentro da clareza que a gente tinha naquele momento, dentro do que eu sustentava naquele momento. Se hoje eu tenho mais amplitude de consciência, eu preciso então me fortalecer para ir além.
porque vai ter resistência. Então, por isso que é importante, por isso que para mim, como eu comentei antes, era algo que eu pedia tanto, sabe? Eu quero ter clareza, eu quero enxergar, coragem de fazer o que eu preciso, mas tendo clareza, né, a gente toma a decisão. Eu quero fazer, né? Então, quando a gente tem clareza, a gente decide e daí a gente faz, mesmo com as resistências. Peço, né, que eu tenha cada vez mais clareza, mas aquela sensação de ter uma coisa meio turva na minha frente passou, porque era essa sensação que eu tinha quando eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento. Eu tinha a sensação que tinha uma névoa, que eu não estava conseguindo ultrapassar aquela névoa, que eu não estava conseguindo ir adiante. Então, para mim, quando esta névoa está passando, assim, né, ela está se dissolvendo. E isso vai nos dando estrutura para ir vencendo essas resistências que vão surgindo. Que a clareza é extremamente importante na hora de transmitir uma informação, seja qual for a forma de arte que ela assuma. A entrevista informal não seria a respeito de métodos ou conceitos bons ou maus, certos ou errados. Ela seria uma maneira de trazer à tona a falta de clareza recorrente. Você e eu estaríamos prestando um enorme serviço se purificássemos as águas, mesmo que apenas um pouquinho. É claro que cada momento encerra os seus ritmos e tendências peculiares. No final, como diz Brutus, parafraseando na peça Júlio César de Shakespeare, teremos que esperar até o final do dia para ver o que acontece. É o que também teremos que fazer. Diga-me quais são as suas ideias a respeito da entrevista que você propôs. Não estou comprometido com ela, como Brutus estava até o fim. Paz e Haleakala. Logo em seguida, anunciei um jantar exclusivo com o Dr. Hugh. Achei que talvez 5 ou 6 pessoas pudessem aparecer. Em vez disso, quase 100 pessoas se mostraram interessadas. E 75 delas pagaram por um jantar agradável, de qualidade, para reservar um lugar à mesa. O Dr. Hugh me surpreendeu ao pedir uma lista com o nome de todas as pessoas que iriam comparecer ao evento. Ele queria fazer uma limpeza no que dizia respeito a elas. Eu não tinha certeza do que aquilo significava, mas enviei a lista assim mesmo. Ele agradeceu dizendo: "Obrigada pela lista, Al Akua. Tudo consiste apenas em purificar a chance de nos livrarmos de coisas que não interessam e estar desimpedidos para Deus. Depois, alma, vive em função da perda do teu servo, e que esse anseio intensifique o teu valor. Compra termos divinos, vendendo horas de desperdício. Se alimentada por dentro e por fora, não ser mais rica. Assim te alimentarás da morte, que se alimenta dos homens. E depois que a morte morrer, não existirá mais morte. A paz esteja com você, e Haleakala." Quando o Dr. Hugh chegou a Austin, eu fui buscá-lo no aeroporto. Ele imediatamente começou a fazer perguntas a respeito da minha vida. "O livro que você escreveu sobre sua vida mostra que você fez várias coisas para encontrar a paz", começou ele. "Qual delas realmente funciona?" Pensei um pouco no assunto e respondi que todos os métodos tinham valor, mas que talvez o processo da opção fosse o mais útil e confiável. Expliquei que uma maneira de questionar as convicções para descobrir o que é genuíno. Quando você questiona as convicções, o que resta? O que resta, repeti. O que resta é uma transparência a respeito da escolha. "De onde vem essa transparência?" perguntou o Dr. Hugh. Eu não sabia ao certo aonde ele queria chegar. "Por que uma pessoa pode ser rica e ainda assim ser imbecil?" indagou ele de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Eu queria explicar que a riqueza e a imbecilidade não são exclusivas. Não existe nada escrito que diga que somente os anjos são ricos. Talvez a pessoa antipática seja clara a respeito do dinheiro, de modo que ela pode ser rica e mesmo assim ser idiota. Mas não consegui encontrar as palavras certas naquele momento. "Não tenho a menor ideia", confessei. "Não creio que precisemos mudar a nossa personalidade para ser ricos. Basta termos convicções que aceitem a riqueza." "De onde vêm essas convicções?" perguntou ele.
Por ter participado do treinamento do Dr. Hewlett, eu sabia o suficiente para responder. São programas que as pessoas adquirem com a vida. Uma vez mais ele mudou de assunto, dizendo que eu sou realmente um autor convincente. Ele estava começando a considerar a ideia de que eu escrevesse um livro a respeito do Ho'oponopono. Você está pronto para que eu escreva um livro agora? Perguntei. Vamos ver o que acontece no fim de semana, respondeu ele. Por falar nisso, como vamos organizar o jantar? Perguntei. Eu sempre queria controlar a situação para ter certeza de que me sairia bem e as pessoas receberiam o que desejavam. Eu nunca planejo, respondeu o Dr. Hewlett. Confio na divindade. Mas quem vai falar primeiro, você ou eu? E você tem uma apresentação que quer que eu leia para você? Vamos ver, respondeu ele. Não faça planos. Isso me deixou pouco à vontade. Gosto de saber o que esperam de mim. O Dr. Hewlett estava me fazendo pisar no escuro, ou talvez na luz. Eu não tinha certeza na ocasião. Ele prosseguiu dizendo a coisa mais sábia que eu já tinha ouvido até então. O que nós, seres humanos, não temos consciência na nossa existência, de momento a momento, é de uma constante e incessante resistência à vida, começou ele. Essa resistência nos mantém em um constante e incessante estado de afastamento da nossa identidade própria e da liberdade, da inspiração e, acima de tudo, do próprio Divino Criador. Em poucas palavras, somos pessoas deslocadas que vagamos sem rumo no deserto da nossa mente. Somos incapazes de prestar atenção ao preceito de Jesus Cristo. Não resistais. Não temos consciência de outro preceito. A paz começa comigo. A resistência nos mantém em um estado permanente de ansiedade e empobrecimento espiritual, mental, físico, financeiro e material, acrescentou o Dr. Hewlett. Ao contrário de Shakespeare, não temos consciência de que nos encontramos em um constante estado de resistência em vez de fluxo. Para cada partícula de consciência que experimentamos, pelo menos 1 milhão se refreia inconscientemente. Essa partícula de consciência é inútil para a nossa salvação. A noite prometia ser fascinante. Ele pediu para ver a sala onde haveria o jantar. Era um grande salão de festas no último andar de um hotel no centro de Austin, no Texas. A gerente foi delicada e nos deixou entrar na sala. Dr. Hewlett perguntou-lhe se ela poderia nos deixar a sós no recinto. Ela concordou e se retirou. O que você está percebendo? Ele me perguntou. Olhei em volta e disse: o tapete está precisando de uma limpeza. Que impressões você está recebendo? Perguntou ele. Não há nada certo ou errado. Talvez você sinta uma coisa diferente do que eu estou sentindo. Procurei então relaxar e me concentrar no momento. De repente, senti um grande movimento, um cansaço, uma escuridão. Eu não tinha certeza do que era ou do que significava, mas expressei o que eu estava sentindo para o Dr. Hewlett. A sala está cansada, comentou ele. As pessoas entram e saem e nunca a amam. Ela precisa ser reconhecida. O pensamento era um pouco estranho. Uma sala é como uma pessoa? Ela tem sentimentos? Bem, seja lá como for, a sala está dizendo que se chama Sheila. Sheila? A sala tem nome? Sheila deseja ser reconhecida. Eu não sabia bem como responder a isso. Precisamos pedir permissão para realizar aqui o nosso evento, declarou o Dr. Hewlett. Estou perguntando a Sheila se ela está de acordo. O que ela está dizendo? Perguntei, sentindo-me um pouco tolo ao fazer essa pergunta. Ela está dizendo que concorda. O Dr. Hewlett passou a dar explicações. Certa vez eu estava conversando com as cadeiras de um auditório enquanto me preparava para uma palestra e perguntei a elas: deixei escapar alguém? Alguém tem um problema que eu precise resolver? Uma das cadeiras respondeu:
um cara que estava com problemas financeiros sentados em mim durante um seminário anterior e agora estou me sentindo simplesmente exausta. Assim, fiz uma limpeza em relação àquele problema e pude ver a cadeira se endireitando. Em seguida, ouvi o seguinte: ok, estou pronta para lidar com a próxima pessoa. O Dr. Hewlett agora estava falando com cadeiras. De alguma maneira, eu deixei minha mente aberta a ouvir mais a respeito desse processo em comum. Ele continuou a explicar. O que na realidade tento fazer é ensinar a sala. Eu digo a ela e a todas as coisas que ela contém. Vocês querem aprender a fazer Ho'oponopono? Afinal de contas, vou partir em breve. Não seria bom se vocês pudessem realizar esse trabalho sozinhas? Algumas dizem que sim, outras que não, e outras ainda retrucam dizendo: estou cansada demais. Lembrei-me de muitas culturas na antiguidade consideravam todas as coisas como estando vivas. No livro Clearing, aí tem o nome do autor ali, explica que os lugares frequentemente têm energias bloqueadas. Não seria louco demais imaginar que salas e cadeiras têm sentimentos? Era sem dúvida uma ideia que expandia a mente. Se a física estiver certa no que afirma, ou seja, que tudo o que percebemos como sólido é formado apenas por energia, então falar com salas e cadeiras talvez possa ser uma maneira de reorganizar essa energia em uma forma nova e mais harmoniosa. Mas as cadeiras e as salas estão de fato respondendo às nossas perguntas? Eu não estava realmente pronto para isso naquela ocasião. E isso aqui é uma coisa que nos causa muita estranheza, né? Porque a gente parte dessa mente muito racional e de julgadora, de achar que uma pessoa é louca por falar com uma cadeira, com uma mesa, com uma caneta, com um caderno, com um pouco d'água, sei lá, seja o que for, né? Mas é exatamente isso. Se todos os objetos, as coisas ao nosso redor são formadas por moléculas, né? E essas moléculas são energia, então não é tão maluco isso, né? Eu tenho uma amiga, quando vai se vestir, ela sempre pergunta, né, pro corpo, não pergunta, corpo, qual é a roupa que tu quer colocar hoje, né? E realmente isso faz diferença, né? A gente pede, de uma certa forma, uma permissão, né, pro nosso corpo. E o nosso corpo é algo tão importante. Tem um livro que eu tô lendo paralelo a esse, depois eu vou fazer uma história sobre isso, que ele fala sobre isso. Não deve olhar o nosso corpo apenas como um instrumento, como, eu não lembro se é instrumento a palavra que eles usam no livro, mas como um parceiro, né, que a gente vai ter por toda a vida. Então a gente tem que cuidar bem desse parceiro, né, em todos os sentidos, de gostar do nosso corpo, de cuidar o que a gente come, de cuidar o que a gente bebe. Então quando a gente enxerga algumas coisas sobre um outro ponto de vista, né, e esse é um ponto de vista que muitas vezes a gente não olha, que o nosso corpo é um parceiro que a gente tem e que deve ser bem tratado, né, e muitas vezes a gente não pensa sobre isso. A gente não age dessa forma, bem pelo contrário, né? Muitas vezes a gente trata mal esse parceiro que a gente vai ter por toda a vida. E eu não tô falando aqui que a gente precisa ser radical com determinadas coisas, né? É claro que a gente sabe que tem coisas que são mais saudáveis do que outras, mas eu entendo que também ter prazer por determinadas coisas, por fazer determinadas coisas, né? Sei lá, eventualmente beber uma bebida alcoólica ou comer uma determinada coisa. Esse prazer também nos traz benefícios. O nosso corpo como um parceiro de vida, né? De como de fato ele é. Mas isso é um assunto de um outro livro que eu tô lendo. Então vamos adiante aqui do livro do Ho'oponopono. Dr. Hewlett olhou pela janela e contemplou a silhueta dos prédios contra o céu. Os enormes edifícios, a Assembleia Legislativa e o horizonte pareceram belos para mim, mas não para o Dr. Hewlett. Vejo lápides, declarou ele. A cidade está repleta de mortos. Olhei pela janela, mas não vi túmulos, nem mortos. Avistei uma cidade. Uma vez mais eu estava descobrindo que o Dr. Hewlett
Usava os dois lados do cérebro em todos os momentos, de modo que conseguia ver estruturas como metáforas e descrevê-las enquanto as divisava. Mas não eu. Eu estava adormecido dos meus sapatos de olhos abertos. Isso aqui também é os dois lados do cérebro, talvez algumas pessoas aqui não saibam, né, mas inclusive dentro da arte se fala um pouco sobre isso. A gente tem então o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. E o lado direito do cérebro é um lado que a gente estimula pouco, principalmente depois de adulto. O lado direito do cérebro é o lado mais intuitivo, é o lado da criatividade, é o lado que se conecta mais com a espiritualidade e que comanda o nosso lado esquerdo, é o contrário, tá? Forma um X assim. O lado esquerdo do cérebro, a partir de uma certa idade, à medida que a gente vai sendo, né, a gente vai usando cada vez mais o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional, que a gente usa inclusive este lado para fala, para as coisas do dia a dia, para matemática. A nossa educação, assim, formal, né, em colégio, ela estimula muito mais o lado esquerdo, né? As crianças, elas naturalmente elas têm o lado direito bastante desenvolvido. Só que o que acontece? A gente vai sendo estimulado no colégio, pela vida, a usar o lado esquerdo, o lado lógico, o lado racional, e esse lado é o que coordena o lado direito do corpo, né? Só que nós precisamos dos dois lados, né? O ideal é que a gente estimule o lado direito, né? Ouvindo música, meditando, desenhando, pintando, seja o que for, né? Para a gente ir acessando essa nossa intuição e a espiritualidade. Então, só uma breve explicação aqui, porque como ele cita isso, pode algumas pessoas não entenderem bem. Quem tiver interesse em saber mais, procura, que tem bastante coisa sobre isso, né? Sobre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro na internet. Permanecemos na sala do hotel durante talvez meia hora. Até onde eu podia dizer, o Dr. Hewlett andou de um lado para o outro, fazendo uma limpeza na sala, pedindo perdão, amando Sheila e purificando. Em determinado momento, ele deu um telefonema. Disse à pessoa do outro lado da linha onde ele estava. Descreveu o local e pediu que a pessoa desse as suas impressões. Ele pareceu estar obtendo uma confirmação das suas próprias impressões. Depois que ele desligou, nós nos sentamos em uma das mesas e conversamos. A minha amiga está dizendo que esta sala permitirá que realizemos aqui o nosso jantar desde que a amemos. Me disse ele. Como podemos amá-la? Diga simplesmente para ela, eu te amo, respondeu ele. Parecia tolo dizer eu te amo para uma sala, mas fiz o melhor que pude. Eu já tinha aprendido que não precisamos efetivamente sentir eu te amo para que isso funcione. Basta pronunciar as palavras. Foi o que fiz então. Depois que repetimos a frase algumas vezes, começamos efetivamente a sentir amor. Depois de alguns minutos em silêncio, o Dr. Hewlett pronunciou mais palavras de sabedoria. Aquilo em que acreditamos individualmente, memórias ou inspirações, exerce um impacto imediato e absoluto em tudo que existe, dos seres humanos aos reinos mineral, vegetal dos reinos mineral, vegetal e animal, disse ele. Quando uma memória é convertida em zero pela divindade em uma única mente subconsciente, ela é convertida em zero em todas as mentes subconscientes, em todas elas. Ele fez uma pausa antes de prosseguir. Assim, Joseph, o que acontece na sua alma de momento a momento, acontece em todas as almas no mesmo momento. É maravilhoso perceber isso. Mais maravilhoso, contudo, é compreender que você pode apelar para o Divino Criador e pedir que ele elimine essas memórias da sua mente subconsciente e substitua-as na sua alma e na alma de todas as pessoas por pensamentos, palavras, realizações e ações da divindade. Como responder a isso? Tudo que consegui pensar foi, eu te amo. As lives, elas ficam salvas no feed na maior parte das vezes. Costumam ficar salvas aqui no meu Insta, só que depois eu edito e coloco elas todas lá no YouTube.
pessoas que preferem ver vídeos menores. E então daí eu peço que vocês me sigam lá no YouTube também, para que eu possa, para vocês assistirem, às vezes perdem alguma live, quer assistir depois, né? E o meu canal do YouTube é bem novo, e para eu poder também fazer lives pelo YouTube, tem que ter um número relativamente alto de seguidores. Então, quem gosta aqui desse conteúdo, quem gosta de assistir as lives, se puder começar a me seguir lá no YouTube, eu agradeço muito. Fiquem aí pensando, reverberando sobre o que a gente leu. Não estava aqui no início, no nosso grupo de WhatsApp, que o link tá lá na minha bio. Fica lá no link, que daí vocês vão entrar no grupo Alma. É bem tranquilo o grupo, mas tem o PDF do livro para quem não tem o livro e não pretende comprar, não pode comprar, ou comprou, não chegou. Então, tem o PDF do livro que a gente está lendo, que é esse aqui, que é o Limite Zero, que então vai explicando esse encontro, né, do Dr. Joe Vitale com o Dr. Hugh Lane. E aí o Joe Vitale queria saber como funcionava o Ho'oponopono, que ele não conhecia, e a partir desse convívio que os dois tiveram, ele teve a permissão do Dr. Hugh Lane para escrever o livro, e esse livro foi assim um sucesso enorme de vendas por todo o mundo, e daí o Ho'oponopono se difundiu bastante, né? E para quem está aqui pela primeira vez, a maneira que a gente faz o Ho'oponopono nas terças-feiras e que o Dr. Hugh Lane fala é o Ho'oponopono moderno, digamos, né? É o Ho'oponopono da identidade própria. Porque o Ho'oponopono é uma técnica ancestral que era feita em grupo e precisava de um kahuna para mediar ali o grupo. De uma havaiana, uma kahuna chamada Morna Simeona, que criou um Ho'oponopono moderno, né? Ela criou essa maneira do Ho'oponopono que a gente pode fazer sozinho, pode fazer em grupo, mas não é obrigatório fazer em grupo como era antigamente, e não precisa de um kahuna, né? O que é um kahuna? O kahuna é tipo um xamã, né? Só que lá no Havaí se chama de kahuna, então, que é um iniciado, né? Que é a pessoa que vai conduzir ali o grupo. E a Morna Simeona, então, apesar que ela teve obviamente, né, muitas pessoas não concordaram e tal, e ela foi bastante persistente em divulgar o método, e aos poucos foi sendo aceito, que a maneira que a gente faz nas terças-feiras pode ser individual e não precisa de um kahuna, então é muito mais acessível. E ficou acessível para o mundo todo através desse livro, tá? Então, só tenho a agradecer a todos que estiveram aqui. Ai, obrigada pelos coraçõezinhos. Isso é sempre um bom sinal de que gostaram, né? Espero que todos tenham gostado. Sempre fico muito feliz quando encontro com vocês, seja na leitura do livro ou na prática do Ho'oponopono das terças-feiras. Mas hoje eu estava especialmente feliz porque estava com saudade, né? Semana passada não consegui fazer nem a leitura do livro, nem a prática do Ho'oponopono, porque estava no Peru, fazendo uma viagem maravilhosa, realizando um sonho com meu amigo Roberto, que está aqui na live também. Questões de fuso horário, problema de internet, essas coisas assim, eu não consegui fazer de lá, mas pensei muito em vocês. E vim mais vontade ainda e muito revitalizada, assim, com muitas coisas, pensando muitas coisas. Não é pensando, é sentindo, né? É muito mais sobre sentir do que sobre pensar. Gratidão por todos que estiveram aqui comigo e até amanhã na nossa prática do Ho'oponopono. Um beijo e boa noite.